Bom, galera, hoje é dia 31 de março de 2021, 19 horas. Estamos entrando aqui na nossa live. Criamos uma tradição, essa coisa da live foi uma coisa do final do ano passado para cá. A escola vem se aperfeiçoando, né? A partir das experiências, dos comentários, dos feedbacks. E a ideia da live foi sugerida, se eu não me engano, pelo Rodrigo Marques. E a ideia é que a gente faça na live, isso é uma coisa, a live, né? Antes da live, nós criamos o conceito de imersão, né? A ideia da imersão é cada vez que a gente inicia o ano, a gente começa uma nova imersão. Nós estamos na quinta, a escola está fazendo 3 anos, agora quer dizer, entrando no terceiro ano, e a gente criou a ideia da escola como se fosse criou a ideia da escola como se fosse um software, que é nada mais do que a tradução exata do que a gente trabalha como epistemologia da escola, que é a certeza provisória razoável. Epistemologia é o ramo da filosofia que trabalha com o que é mais verdade. Não é o que é a verdade, o que é mais verdade, né? Epistemologia, pelo que eu conheço, também é o conhecimento sobre o conhecimento. É, essa é a versão clássica das clássicas. Né? A epistemologia clássica das clássicas é o conhecimento sobre o conhecimento. Mas fica uma coisa muito etérea, Renato, quando a gente fala conhecimento pelo conhecimento. Eu acho que fica mais para tirar a filosofia daquele botequim que as pessoas ficam bebendo cerveja que não. Faz sentido quando você fala de metadado, por exemplo, metainformação. A metainformação é um exemplo de conhecimento sobre um arquivo, por exemplo. Quando você tem um arquivo JPEG, você tem lá o número de kbytes, autor do arquivo. É, é. A... Fala, doutor Borella, tá sumido também, hein? Fala, Morel. Então, a ideia da certeza provisória razoável é assim, o que é mais verdade, né? O que é menos mentira. As duas possibilidades, né? Você descasca de um lado ou descasca do outro. Então, a escola tem essa ideia da certeza provisória razoável. Nós temos uma certeza provisória razoável na versão 5.3. Então, a gente transformou a escola num software. Então, a gente vem, cada mês a gente tem uma versão do software, e a cada semestre uma versão que é a 5.0, e agora nós estamos na versão 5.3, que é março. Depois, posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que você define a pauta de conteúdos que você vai fazer cada dia? Como é que você faz essa programação para criar variedade suficiente? Olha só, Renato, a coisa é meio no fluxo. Não é uma coisa muito planejada. É tipo, alguém que pergunta alguma coisa, é um cliente que está com um problema que aí eu tento pensar e transmitir. Mas tem. Hoje eu estava respondendo aí um questionário de um menino. Eu acho que a gente tem aqui na Bimodais, pelo menos o meu trabalho de conceituação. Depois eu vou falar da minha imersão, depois cada um fala da sua imersão. Como está sentindo, como é que foi, etc. Tal. Especificamente da 5.3. Eu hoje estava pensando aqui que nós temos algumas frentes que foram se alargando no projeto de compreender o digital. Então, uma primeira frente de trabalho é a aplicação da narrativa bimodal nos setores. Então tem a galera da educação que demanda muito, a galera da administração, a galera da política. Essas talvez tenham assim os principais. Tem a galera do direito, que também a gente andou discutindo bastante. Tem a galera das cidades. Eu tive aí fazendo a mentoria com o prefeito lá de Goiás durante uns 2, 3 meses. A gente trabalhou a ideia da bimodalidade na cidade. Quer dizer,
Então, um ramo da bimodais é a análise da bimodalidade da nossa narrativa aplicada nos setores, né? Depois tem um outro estudo, que é outra frente de trabalho, que é a aplicação da bimodalidade dentro dos 4 níveis do edifício do pensamento, que também é uma novidade da nossa epistemologia. A nossa epistemologia trabalha certeza provisória razoável, é como a gente atualiza, e o edifício do pensamento é como a gente imagina para que serve o conhecimento. Então, normalmente as pessoas fazem aquela divisão entre teoria e prática. E a gente quebrou isso. A gente fugiu dessa visão. E também fugiu de uma visão que é aquela visão ciência pura e ciência aplicada, que, na minha opinião, é uma tremenda baboseira, né? Quando a gente definiu o edifício do pensamento, a gente definiu como? Você tem problemas operacionais que de vez em quando começam a bater num determinado muro, aí você sobe para problemas metodológicos. De repente, esses problemas metodológicos não resolvem o impasse. Aí você vai para problemas teóricos, em que você vai ver as forças. Por exemplo, você tem lá uma fábrica química que tem que prepara um determinado produto. Aí aquele produto, por algum motivo, numa determinada época do ano, começa a ficar com uma certa falha. É porque de repente está muito quente. Então, o operacional não resolve, a metodologia está definida que é aquela mistura que tem que ser feita, mas está com problema. Aí você sobe para a teoria. Qual é a teoria? Você vai analisar, né, que determinada temperatura tira determinada propriedade de um dos elementos que você precisa, quando esquenta, aumentar a quantidade de outro elemento. Aí você, na teoria, você revê a teoria e você refaz a metodologia. Aí você faz. Quando a fábrica tiver, digamos, de 20 a 30 graus, você vai usar tal mistura. Quando ela sobe de 30 para cima, você vai usar essa mistura aqui. Então isso é a teoria. Você resolveu o problema indo para a teoria. E na filosofia, você vai definir a essência dos fenômenos. De repente você não está conseguindo fazer a mudança, de repente você tem que introduzir um outro elemento químico que você nem conhecia. Então você vai fazer uma discussão filosófica, que você vai ver as essências dos problemas. Então essa visão é outra frente de trabalho. Quais são as questões filosóficas que a gente trabalha na narrativa, as teóricas, as metodológicas e as operacionais? Então seria a segunda frente de trabalho, respondendo ao Renato. Quer dizer, então nós temos a questão aplicada a setores ou as questões do edifício do pensamento. Ou, numa terceira visão, a gente trabalha com o problema do cliente. Isso foi uma novidade desde o livro de 2013 e de 2018, quando eu percebi que o problema do cliente não era entender a lógica do digital, era um problema psicológico dele. São muitas mudanças. Olha aí, no artigo de hoje tem uma coisa bem interessante que surgiu, que é uma síntese boa para trabalhar. Nós temos hoje um fenômeno desconhecido, vamos lá, estrutural, desconhecido, veloz e disruptivo. Olha só que interessante, galera. Vou repetir. Nós temos um fenômeno hoje estrutural. As pessoas estão acostumadas a trabalhar com fenômenos conjunturais. Pandemia é um fenômeno conjuntural. Nós estamos vivendo uma mudança estrutural da espécie, que vai ficar para os próximos séculos. A pandemia pode terminar, pode até ter outras, mas é conjuntural. Nós estamos vivendo um fenômeno estrutural veloz, desconhecido, porque não tem estudo sobre ele, e disruptivo.
e disruptivo. Isso é uma novidade. E isso explica a crise psicológica. Quanto mais estrutural, quanto mais disruptivo, quanto mais veloz e quanto mais disruptivo, maior é a taxa de dificuldade psicológica. Vou repetir. Quanto maior for o fenômeno for desconhecido, estrutural, rápido e disruptivo, maior será a dificuldade das pessoas se adaptar a eles. Bom, mas é meio óbvio até, porque o ser humano não sabe lidar com a disrupção. São poucos que conseguem. Mas às vezes a disrupção, ela é conjuntural. Às vezes ela não é estrutural. A grande dificuldade que eu vejo que os autores americanos principalmente estão tendo é que se desenvolveu. Eu estou lendo aí até o Francis Bacon, ele está falando de indução, a importância da indução. E aí fala de indução. Indução é você analisa os fatos para chegar a alguma conclusão. Isso funciona muito bem para fenômenos conjunturais. Fenômenos estruturais, você não analisa os fatos, você analisa os padrões. E aí você tem que usar a dedução para rever os paradigmas. Aí você pega um cisne negro e quebra um padrão. O cisne negro, até o Outra lógica. o Taleb, até no livro dele, que ele não desenvolveu muito, que eu acho que ele deveria desenvolver mais, ele chamou de cisne negro positivo. São mudanças de longo prazo que vão acontecendo. É como ele definiu, por exemplo, mudanças estruturais. Nesse livro dele, ele não desenvolveu esse conceito dos cisnes negros positivos. Ele só fala dos cisnes negros negativos. Aquelas mudanças assim, que caem como uma bomba. Tem uma teoria do Taylor, se você estuda economia comportamental, que ele fala que os fenômenos negativos têm no mínimo 2 a 2,2 vezes efeitos pior do que o positivo. Se impacta no ser humano, o negativo tem mais impacto que o positivo. No mínimo 2 vezes. Eu acho que o negativo é um conceito assim, por exemplo, a revolução digital é negativa para muita gente, ou negativa para a velha ordem, extremamente positiva para a nova ordem. É extremamente positiva para os descendentes nossos que vão conseguir ter ferramentas para resolver os problemas que nós hoje não temos. Então ele é extremamente positivo agora. Para a velha ordem é negativo. A chegada da prensa, naquele filme do Lutero, é extremamente negativa para a igreja, extremamente negativa para determinados príncipes, extremamente negativa para todo mundo que estava se beneficiando do controle da informação. Quando você descontrola a informação, a velha ordem perde espaço. Foi o que aconteceu ali na realeza, ali na queda da Bastilha. A velha ordem se beneficia do controle, do comando e controle da informação e da administração. E aí quebra, quando você quebra, então é negativa para eles e positiva para o resto digamos assim, para mais gente que não estão com problema de solução das coisas. Eu coloquei aí o texto, aí, loss aversion, é um viés cognitivo que é a aversão de perda. Isso. Então, assim, eu questiono. Bom, então, eu estava falando da live. Então, a live surgiu como um projeto de fechamento do mês. O que a gente trabalha na live é basicamente como cada um viveu esse mês, o que as pessoas sugerem, o que as pessoas sentiram, e eu inicio sempre falando da minha percepção do mês, né? Nós tivemos 2 projetos aí no mês. Um foi a leitura do Taleb, o Cisne Negro, e o outro foi, e aí tem uma questão que a gente podia conversar, que são os temas centrais do mês, que acaba, por uma questão da dinâmica, nem sempre o tema central acaba vingando. Tem uma proposta de tema central, eu escrevi bastante sobre o profissional de excelência, avancei um pouco nisso aí, né? O que seria um profissional de excelência?
melhorou. Hoje eu vejo o profissional de excelência, porque quando eu escrevi a tese de doutorado, então já entrando no tema, né? Então o tema que a gente propôs para esse mês foi o profissional de excelência. Como se tornar um profissional de excelência no mundo digital. Então existem várias mudanças que estão acontecendo no mundo digital, porque um profissional de excelência antes do digital era um profissional de excelência que trabalhava num ambiente inovador, com uma taxa de inovação e de mutação bem menor do que a atual. Trabalhava também com um cliente muito menos independente do que hoje. Então, a taxa de competição hoje no mercado aumentou muito, né? E, de maneira geral, com a uberização e com a blockchainização, o cara, que é o caso do motorista do Uber, para mim é o sintoma claro, você fazer uma análise do profissional de excelência, o cara está sendo avaliado o tempo todo. Não tem ninguém dizendo para ele como ele tem que dirigir, como é que ele tem que cuidar do carro dele, como é que ele tem que se portar no carro dele. Ele vai ter que descobrir. Então esse é o desafio do profissional de excelência, que é assim, lidar diretamente com o cliente num mercado extremamente competitivo, em que ele está digamos assim, com a avaliação dele na reta. Então isso muda muito a perspectiva do profissional de excelência. Então, isso gera uma necessidade de paixão, de missão, de propósito. Tem até um cara aqui para mim que falou que estava achando que eu estava muito autoajuda, aqui em Teresópolis, né? Falou, você está muito autoajuda. Eu falei, não, cara, não sou eu que estou autoajuda. O mundo está pedindo que as pessoas tenham propósito. E aí você tem que entrar nessa discussão. Propósito, a pessoa tem que ter aquela coisa da felicidade estrutural. Caminhar mais para a felicidade estrutural, que é uma das características do profissional de excelência nesse novo cenário. Isso já existia antes, agora se aumentou a taxa de necessidade de felicidade estrutural. Então trabalhei nisso, isso é uma coisa bacana. A outra coisa bacana, que quando eu fiz o meu doutorado, a frase que eu escolhi para botar lá no topo lá da tese foi: nós não somos estudantes de assuntos, mas somos estudantes de problemas, do Popper. Hoje eu acho que não se encaixa isso no caso do profissional de excelência. O profissional de excelência é um estudioso de fenômenos. E ele vai fazer um casamento. Todo profissional, e aí muda um pouco a perspectiva do que é o profissional. O profissional, ele tem uma pergunta a foco, e a pergunta a foco dele é a tentativa de aproximação do cliente com o fenômeno. Qual é o papel do profissional? É fazer com que o cliente tenha uma relação mais adaptável, mais adaptada, mais confortável com determinado fenômeno. Então não acho que ele pega o problema do cliente. Né? O problema do cliente é uma inadaptação a um determinado fenômeno. Se você colocar isso em qualquer área, tudo vai ser nessa direção. Então ele tem que analisar o fenômeno, vamos supor, o médico. O médico, eu sou médico, mas qual é a tua especialização? Eu trato de diabetes em criança. Então vamos lá, diabetes em criança. Então qual é o fenômeno? É um fenômeno chamado diabetes. É um fenômeno que acontece no corpo humano, que ataca determinadas pessoas, e ele resolveu adotar como cliente crianças. Então ele vai fazer o quê? Ele tem que analisar o fenômeno, as 3 áreas de atuação dele, de reflexão, de estudo. Ele analisa o fenômeno, ele analisa em cima as metodologias, tecnologias e conceitos que existem para lidar com aquele fenômeno, e ele analisa as dificuldades do cliente
para se relacionar com o fenômeno e se relacionar com as metodologias, com as tecnologias e com os conceitos desse fenômeno. Porque, de repente, a criança ou o pai da criança não aceita determinadas coisas que fazem melhor para a criança por algum motivo. Sei lá, são religiosos. Aí não pode tomar determinadas injeções. Aí ele tem que... Então ele tem que entender do cliente dificuldades e possibilidades, das tecnologias, das metodologias e dos conceitos e do fenômeno. São 3 campos de atuação. Então o profissional de excelência ele desenvolve uma narrativa nesses 3 campos. E aí eu fiz um triângulo. Isso tudo foi pesquisa desse mês. Isso não estava no mês passado, claro, na minha cabeça. Foi escrevendo, pensando, organizando, e agora está essa síntese que eu estou passando para vocês. Isso foi um ganho da imersão 5.3. Esse foi um ganho da imersão 5.3. Eu estou aqui... Deixa eu botar aqui esse pezinho aqui. Então, eu tive aí alguns artigos sobre o profissional de excelência. Amanhã eu vou mandar para vocês o link. Então, 3 ou 4 artigos sobre o profissional de excelência. O Taleb, eu sempre tenho, quando eu li o Antifrágil também, no final eu cheguei mais ou menos à mesma conclusão, né? Eu não colocaria o Taleb como uma bibliografia da escola. Não acho que esse livro dele ajude. E aí eu conversei e falei sobre isso, vou só repetir um pouco. A bibliografia da escola, ela é uma bibliografia que a gente coloca ali para facilitar a pessoa, para dizer, cara, quer saber mais sobre dificuldades de paradigma? Leia o Thomas Kuhn. Quer entender mais sobre o papel da filosofia na sociedade? Vai ler Ayn Rand. Quer entender mais sobre mudou a mídia, mudou a civilização? Vai ler o Pierre Levy. Quer entender mais sobre mudou o ser humano cria a tecnologia, a tecnologia recria o ser humano? Vai ver o McLuhan. Quer ler sobre o crescimento demográfico? Vai ler aqui o nosso amigo o Malthus, vai ler o Colapso, para ver essa coisa do espiral. Aí eu fui trazendo essa bibliografia. O Taleb, ele tem, a parte que eu mais gostei do livro dele foi a parte final, quando ele faz algumas críticas que eu acho muito interessantes. Né? Ele faz a crítica a essa mesmice do pensamento. Ele é muito prolixo, o Taleb é muito prolixo, lembra um pouco o McLuhan, só que o McLuhan é prolixo porque é mais artístico. O Taleb é prolixo porque ele é mais metafórico. Né? Ele gosta de umas metáforas, ele gosta de criar uma série de conceitos e tal, e vai criando um glossário conceitual. A gente também faz isso aqui na escola. Só que a gente tenta criar conceitos mais, digamos, menos metafóricos, abstratos, como o Taleb cria. Né? Então, é um pouco mais difícil a leitura do Taleb, não é uma leitura fácil. São livros sempre grossos. Você pega o livro do Emergência do Steve Johnson, é fino. Pega o livro do Cybercultura do Pierre Levy, é fino. Pega o livro do Thomas Kuhn sobre revoluções científicas, é fino. Quer dizer, a capacidade de síntese é uma coisa importante para você trazer uma literatura. Você bota um livro grossão. O Colapso é grosso. Só que o Colapso é um livro que conta uma história. O livro que a gente vai ler esse agora, o Matt Ridley, é um pouquinho mais grosso, mas é um livro que tem história. O Sapiens, que é um livro que eu parte pego, parte não pego, não traria também para a escola, porque tem várias coisas que eu não gosto do Harari, mas ele é grosso, mas ele conta uma história. E o nosso Taleb, ele não é factual, é só viagem na cabeça dele. Ele não conta história. Você entende o Sapiens porque ele conta história. Você entende o Matt Ridley porque ele conta uma história. Você entende o Colapso, ele conta uma história. Então ele é mais grosso,
Porque tem muita coisa para contar. E o Taleb não, ele senta lá num bar, viaja na maionese e vai escrevendo. Escreve, escreve, ele não tem um poder de síntese. Então isso é ruim. Então, do Taleb tem essa coisa que ele faz essa crítica muito pesada a essa mesmice do pensamento, que eu acho muito boa. E tem uma crítica que eu acho também fantástica do Taleb, quando ele diz que as pessoas não se comprometem, isso é uma crítica muito forte que ele faz às pessoas que têm opinião, e ele faz uma crítica muito forte à sociedade, que ele diz o seguinte: as pessoas não botam o seu na reta. A pessoa diz, o dólar vai subir, compra em dólar, e ele não compra. O cara que é o cara que escreve no jornal. O cara da academia faz, eu acho isso, eu acho isso, eu acho aquilo, mas o cara não está na briga. Ele não está botando o dele na reta. E isso é uma discussão interessante nesse mundo empreendedor, né? Que eu acho que é a diferença que a gente pode ter das pessoas que estão, e aqui na escola tem muito empreendedor, você vê, a própria história da escola, eu criei a escola, eu vivo da escola, e se a escola falir, eu estou falido também. Acabou o dinheiro. Então eu estou botando o meu na reta. O desenvolvimento da minha pesquisa que eu estou fazendo é um crowdfunding. Que eu tenho que o tempo todo estar preocupado com os meus clientes, que são vocês, preocupado com os meus clientes de mentoria, preocupado com os meus clientes de consultoria, preocupado com os meus clientes que eu dou curso. Então eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar percebendo as coisas. Agora, bota um cara na academia para fazer pesquisa, como um sobrinho meu chegou para mim, eu quero fazer uma pesquisa de biologia de estudo das borboletas. Tá, tu vai estudar borboleta para quê? Não, porque eu voo das borboletas, porque eu gosto. Ou então a história do Marcos Cavalcante, que ele trabalhava na FAPESP, aqui na FAPESP do Rio, ele era vice-diretor de pesquisa. O cara chegou e falou, eu quero estudar o ronco do boi. Mas ronco do boi por quê? Porque vai melhorar a qualidade do leite? Não. Vai melhorar a qualidade da carne? Não. Mas por que você quer estudar o ronco do boi? Porque eu estou afim. Então essa história do eu estou afim, eu estou afim de estudar as coisas, sem nenhum compromisso, né? E ganhando um dinheiro que não é que ele ganha, se der certo, deu certo, se não der certo, tudo bem, é uma crítica que o Taleb faz, muito pertinente. E a gente tem muita gente ganhando dinheiro, né, sem botar o seu na reta. Num mundo como o nosso que a gente está entrando, que é o mundo do empreendedorismo, eu acho que esse lema que deve ser cada vez mais valorizado. As pessoas que colocam o seu na reta, que estão... Eu acho que aquela frase que você separou, aquelas 20 frases do Taleb, aquela que ele fala que hoje tem muitas pessoas tomando decisões sem pôr o deles na reta. Você coloca, por exemplo, os banqueiros lá na crise de 2008. Eles quebraram lá as empresas grandes demais para falir. Aí vai o governo e coloca dinheiro nelas. Eles não foram responsabilizados. Então você cria um moral hazard, né? Que é um efeito moral degradante. Você estimula o mau comportamento de agentes econômicos. Eu acho que essa crise financeira é um pouco isso. E depois eu também dando uma estudada aí no Lacan, que também é um cara muito complicado, difícil, nessa área de psicologia, né? Quando vai entender o cliente, você vai para a psicologia, né? E aí, quando a gente fala de profissional de excelência, o Lacan tem uma coisa que ele diz o seguinte: invente, porque o Lacan tem duas fases, a primeira e a segunda. A segunda fase dele, que ele deixou incompleta, o grande lema dele era: ser adulto, ter uma vida adulta, é você inventar a sua vida, criar a sua vida, colocar o seu diferencial para fora, mas se responsabilizar por isso. Não é aquele garoto que casa na mesada, papai, eu vou tocar violão,
vou ser cantor de rock, mas se eu não conseguir me dar bem, você me sustenta. Ou como aconteceu com algumas amigas da minha filha, as meninas tiveram filho com 15, 16, 17 anos, pegaram o bebê e botaram no colo da avó. E quem sustenta os bebês são os avós, né? Então esse tipo de coisa assim, eu invento, eu sou bacana, etc, tal, papá, mas quando dá problema, eu transfiro a responsabilidade para o outro. É isso que o Taleb questiona bastante, e é isso que eu fiquei do livro do Taleb. Ele é muito cético, e aí o que eu não gosto do Taleb, que ele é muito cético, né, em relação... Aí foi a definição que eu fiz do Taleb. O Taleb é um cenarista. Então o que ele diz? No cenário de médio prazo, de curto médio prazo, você não consegue prever as coisas. Você tem que se preparar para cisnes negros. Ok. Aí ele vai falar que qualquer coisa que você estude não vale a pena. Mas a gente tem as questões de médio e longo prazo, que são as macro tendências. E essas macro tendências, né, tem os cisnes negros conjunturais, mas a macro tendência vai ficando. Então, a ideia da descentralização progressiva, na minha opinião, ela supera a questão. Pode ter cisne negro, pode não ter, cisnes negros conjunturais, mas o caminhar em direção à descentralização, ele é inevitável, porque você tem um aumento populacional. Claro que você pode ter cisnes negros estruturais. Por exemplo, cair um meteoro e matar 3 bilhões de pessoas. Ou ter uma pandemia tão letal que mata metade da população. Aí é um cisne negro estrutural. Aí muda tudo. Ou se baixa um disco voador aqui e os ETs chegaram. Aí também é um cisne negro estrutural. Porque a partir daí, o que vai acontecer? Não se sabe. Vai vir todos os ETs para cá, vai ter uma invasão, vai ter uma guerra interplanetária. Pode ter cisnes negros estruturais. E aí você vai falar de cisne negro conjuntural e cisnes negros estruturais. E vai ter que separar as duas coisas. Então, assim, foi um mês bacana, uma coisa legal para mim, pessoalmente, um desafio que o Flecha, que é aluno nosso, ele é diretor do Andros, é uma escola antiga aqui do Rio, tradicional. Ele me fez um convite para dar aula para adolescente. E eu confesso para vocês que fiquei com medo, receio, de não conseguir me adaptar. Só que eu encarei aquilo, foi super legal, está sendo uma experiência maravilhosa, uma garotada incrível, outro perfil de aluno, tive que mudar um pouco os meus desempenhos. Cheguei a falar um pouco disso também. E os 2 primeiros encontros que foram péssimos, eu inclusive no final do segundo encontro tinha um cara dançando na sala, e eu falei, cara, não vai dar certo esse troço. E aí eu falei, não, mudei o modelo, criei um prêmio lá de futurista, comecei a dar um conceito por aula, botei a participação direto dos caras, dando ponto para cada aluno, personalizando cada aluno, e aí eu consegui, com a personalização, com a premiação e com a síntese de cada aula, essas 3 mudanças, eu consegui fazer com que a turma tivesse uma taxa de envolvimento, diria que saiu de 2, 3 para 8, 9. E tem ali umas meninas, ali uns meninos que até tenho vontade de trazer para a escola. Uma das ideias que eu estou tendo é botar uns 2 ou 3 meninos desses na escola para bagunçar o coreto aqui. Bom, então a introdução é essa. Essa, para mim, assim foi a versão 5.3 para o Nepoa. Pela ordem de chegada, se eu for lembrando, vamos falar com o doutor Renato. Renato está em São Paulo. Renato, como é que foi aí a imersão 5.3? O que você gostou mais, o que não gostou? Eu acho que Só um minuto, Renato. E aí, olha só, eu estou pensando, e aí eu queria a opinião de vocês, eu estou pensando
uma coisa meio genérica, né? De trabalhar nessa imersão 5.4 com uma coisa que eu chamei de filosofia bimodal. Eu já trabalhei com sistema filosófico, se eu não me engano, na versão 5.1. Filosofia bimodal seria aprofundar, como eu estou lendo muita filosofia, estou fazendo um curso de filosofia pelo YouTube, estou tendo muitas sacações, eu queria repassar isso para vocês. Então, a minha sugestão para a versão 5.4 é filosofia bimodal, mas estou aberto a sugestões, a outros temas para a gente poder trabalhar. Pode ser que a gente possa ter uns 2, 3 temas que talvez sejam interessantes, em vez de trabalhar com só 2, 3 temas, e eu desenvolvo os artigos em cima desses 2, 3 temas. Então, estou aqui com o caderninho, com a caneta, aberto a sugestões de temas, e posso escrever 2 ou 3 artigos sobre cada um dos temas, sendo que um determinado tema escrever mais. Então é isso, Renato. Como foi para você? O que você gostou, o que você não gostou? E Eu gostei do debate que rolou no grupo Bimodal 11, que estava falando, tinha algumas coisas que você já estava publicando lá, que você não estava publicando no grupo principal. Eu gostei de alguns debates que estavam tendo lá. não, olha só um detalhe. Tudo que foi publicado, porque olha só, qual é a dinâmica que a gente tem aqui da publicação, Renato? Eu mando primeiro para o grupão o artigo aberto e o artigo fechado, o áudio fechado. Depois eu mando para o Bima 11 para os outros. Então não tem a possibilidade de não ter ido para o grupo negócio. Você pode não ter visto, mas eu não publico lá, eu publico lá depois. Inclusive eu copio do grupão para lá. Entendi, deve ter sido isso. Então fala. O que você falou de futurismo, recorrente entre adjetivos e substantivos. Eu gostei bastante da parte do Taleb. Eu acho que a ideia de ter imersão, como se fossem releases mensais, a ideia é interessante. Eu acho que a ideia principal não se deve atualizar ela tanto, isso é uma visão pessoal minha. Eu acho que a gente só deve gerar uma versão nova do livro, por exemplo, só quando acumular anomalia suficiente que justifique isso. O discurso progressivo, que a gente chama, né, eu acho que tem que ter no mínimo alguma constância, alguma imutabilidade na sua essência. Você pode ir dando pitacos, mas a mudança de estilo não pode ser brusca, de uma release para outra, senão você acaba gerando um estranhamento. Acho que seria mais isso que eu ia pontuar. E o tema, você gosta do filosofia bimodal? Tem alguma sugestão? Eu acho legal. Na verdade, você já trabalha com isso, né? O edifício do pensamento já é isso. A filosofia bimodal vai ser uma coisa um pouquinho mais ampla. É quase um curso de filosofia que eu quero começar a desenvolver. Mas tudo bem, beleza. Se tu gostou, O de bimodalidade, o próprio texto que eu escrevi para o livro já fala sobre isso, já explica um pouco sobre isso. isso. Uma coisa que eu quero te falar é o seguinte: o espaçamento entre os livros que eu escrevi, respondendo aí a tua visão, né? O espaçamento é o seguinte, ó. O primeiro livro que eu escrevi em 2006, o segundo 2013, o terceiro 2018, então foram 7 anos, 5 anos, e depois, em 2020, 2 anos. Então, Civilização 2.0... O último livro teve 3 versões, lembra? Ah, 3 versão 1. eu sei. Esse livro... Eu não gostei dessa mudança. Tipo, de 1, 2, 3 versões. E também teve aquele livro que não lançou, lembra? De futurismo competitivo. Mas o que eu digo é o seguinte, esse livro Civilização 2.0, ele não tem, eu concordo contigo, não tem mudança, não tem anomalia para fazer alteração no livro. Ele está totalmente atualizado. O que eu estou fazendo são as beiradas, são coisas que não estão, né? Trabalhando com a psicologia do cliente, melhorando a filosofia, etc. Tal, papá. Mas a perspectiva não é mudar mesmo o livro, não. As imersões são mais reflexões e, obviamente, vai gerando
possibilidade de... Tá estudando psicanálise? Pô, Cara, eu mexo com tudo, né? Eu tive dando algum... eu vou fazer o curso de psicanálise ano que vem. Basicamente, a base conceitual de psicanálise é Lacan, Freud, entra um pouquinho em Jung. Jung é mais psicologia analítica, né, que eles chamam. Eu peguei uma coisa de Lacan e achei bacana essa coisa do... Eu já li muitas críticas. Eu, se fosse psicanálise, eu iria contra o Lacan. Eu gosto mais da linha, se for na psicologia, mais o Piaget. Eu sigo mais a linha do Jordan Peterson. O Lacan, eu acho que tem legal essa coisa da inventa e responsabiliza. É uma ótima... A ideia do Lacan que eles falam é que ele cria como se fosse um mundo fantasioso dele, entendeu? Tipo, ele fecha, ele cria uma visão da realidade dele muito subjetiva. Pelo menos essa é a crítica que eu li sobre ele. Bom, deixa eu ver aqui como é que foi a chegada. Ah, doutor Átila. Já falei para o doutor Átila que a bimodalidade não está mais admitindo barba. Então ele, no próximo, vou aceitar você, o Átila. Mas a próxima você tira essa barba aí, porque não está dando não, cara. Entendeu? O que o senhor me diz? Não, a barba, você tem que entender que a barba, porque meu cabelo era em cima, ele está reposicionado. Ah, entendi. É um tipo de bimodalidade do Styles. A barba é o motor 2, né? É quase isso. Eu tenho acompanhado um monte de coisas assim, e até, digamos assim, entrando em assuntos que eu procuro sempre botar juntar com a prática do dia a dia, né? Então, acaba pegando essa viagem toda nossa para tentar colocar isso no pé do chão e principalmente fazer isso na conversão. O trabalho de conversão é converter isso em benefício, converter isso em ações, e acabou que eu andei fazendo aí uns testes bem legais para a criação de alguns produtos, né? Que inclusive um deles aí agora não vai ser tão revelador, mas eu vou poder dar uma palhinha. Estou desenvolvendo aí uma solução de chat seguro, tá? A gente vai colocar aí um modelo para que aquelas censuras todas que a gente enfrentou aí agora recentemente, em redes sociais, em descobrir quem que realmente é o dono da informação, quem é que está com o domínio da situação. Porque quando a gente começa a entender sobre todos esses aspectos de impactos, como o cisne negro destacado, e que isso pode colocar a perder uma estrutura, um fluxo de trabalho, uma produtividade, um monte de coisa, a gente bota isso num tamanho menor dentro de uma organização e coloca isso com o impacto dela poder não trabalhar, dela poder não faturar, dela passar em 40 dias paradas, porque a gente estuda isso no risco empresarial. Então, para redução de risco empresarial, eu peguei esses conceitos do impacto de uma influência externa, né, exógena aí, e que a gente teria que se prevenir para o futuro breve, e aí acabou saindo uma solução de conversa de ambiente privado, tá? Esse aí tá acontecendo já nesse momento. Eu fiquei muito contente porque ajudou numa tomada de decisão altamente prática, que é o que eu tenho necessidades, né, no dia a dia, de entender esse mundo altamente gasoso, né, da visão filosófica, temporal, mas colocar isso no dia a dia da gente para virar tempero na comida, né, que vai nos alimentar em tomadas de decisão. Né? Então eu gostei muito desse sentido. E eu até tomei nota também, depois, sobre esse ponto do curso, tá? Porque e aí juntar um pouco com o que o Renato tinha falado, né, que eu gosto de juntar com o que o pessoal está falando aí. Cabe ou não cabe essa estrutura da imersão virar um fascículo, virar uma publicação conjunta, né? Exatamente para dar essa vida dessa narrativa da estrutura da escola, tá? Então, para a gente fazer o nosso recorte espaço-temporal e dizer o seguinte, olha, começamos o ano 2001, vivendo pandemia e com esses conceitos, e a gente pode voltar e revisitar isso ao longo da história quando oportuno, tá? Por isso que
num conceito de bimodalidade, que nós estamos numa transição qualquer, da onde para onde, e que no longo prazo a gente não tem a visão de para onde a gente está levando a escola, mas a gente consegue, na análise de tendência, né, começar a entender na jornada qual que é esse próximo passo, esse próximo caminho. E eu acho que uma revisão conceitual adaptada de modalidade passa a ser uma coisa interessante, que é quase como num ciclo de PDCA que a gente para fazer uma grande avaliação. Filosoficamente, a gente está andando num caminho adequado? Estamos com as ferramentas adequadas? Precisamos largar alguma coisa aqui na subida do Everest? Precisamos de um outro recurso, né? Então, essas é um conjunto de perguntas que ajudam a gente a revisar e, consequentemente, avançar para onde a gente acha que a nossa inspiração vai nos dar melhores respostas, né? Eu acho que pelo que você falou, quer dizer, acho que você está concordando aí com o tema, filosofia bimodal, e a ideia é assim, a filosofia, ela é uma ferramenta importante para a gente poder trabalhar com os padrões. Porque quando a gente trabalha com os fatos, a filosofia, quando a gente tem uma continuidade, a filosofia não é chamada como uma coisa importante. Mas quando a gente trabalha com padrões, que a gente tem que mudar paradigmas, aí você começa a ter que ter esse ferramental. E o pessoal conhece pouco. Tem muito preconceito em relação à filosofia, muito preconceito. E o próprio Bacon, ele é um cara que, na verdade, o Bacon e a Ayn Rand, eles se entendem. O Bacon vem pesado, questionando os filósofos que escrevem para nada. Né? Ele questiona Platão, Aristóteles. Ele fala que essa galera não estava servindo para resolver os problemas das pessoas, sabe? E a Ayn Rand fala a mesma coisa, que a filosofia é uma ferramenta de sobrevivência. Essa é a grande novidade. Que aí quando eu digo que o pessoal fala, filosofia não, filosofia é extremamente prática, porque ajuda no operacional. Bom, vamos lá. Eu acho que pela ordem, se eu não me engano, foi a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, boa noite, como vai a senhora? Tudo bom, tudo bom. Estou com saudade de você. Ah, mas eu tô sempre ouvindo. Você está me ouvindo, mas eu não estou te ouvindo. Ah, tá certo. Essa que é a diferença. É verdade, é verdade. A falha, a falha. Vamos melhorar isso. Então, nesse mês, o que eu mais gostei muito de toda a conversa do profissional de excelência, né? E um pouco como o Átila, mas não tão complexo como o Átila. O problema dele é a barba. Eu sempre tenho. Para mim, qual é a grande. Vamos falar assim. Qual é o grande benefício que eu sinto, né, com todos esses, com você, que é essa escola, né? O benefício eu trabalho de uma maneira muito operacional, né? Eu trabalho com pessoas que querem desenvolver a autoridade digital, que querem escrever no digital, pessoas, várias áreas, né? E quando eu escuto você, quando eu reflito, isso vai servindo como uma espécie de guarda-chuva teórico, para que devagar, e é devagar mesmo, eu até introduzo, eu vou diluindo. Na verdade, eu sou uma diluidora, no certo sentido, de você, Carlos Nepomuceno. Eu vou dando uma diluída, né, nos conceitos e aproximando as pessoas dessas teses, verdades provisórias tão importantes. Não sei se eu estou me fazendo entender. Tá sim. Muito, né? Eu uso muito o que eu ouço. Por exemplo, meu grande interesse é a mídia. Quando você fala em Pierre Levy, eu deliro. Mais do que todos os outros. Por quê? Porque para mim ele é o que mais ajuda. Para o meu interesse, para o interesse das pessoas com que eu me relaciono, é mídia. Né? Aquela sacada de muda a mídia, muda a civilização, você vai dizer, mas isso é óbvio.
Bom, mas esse óbvio é de uma dificuldade incrível para você passar para as pessoas. É preciso falar, exemplificar, falar de novo, até que, né, cai a ficha. E é muito legal, porque quando cai a ficha, aí a pessoa se transforma, tem um impacto e ela começa a se transformar no dia a dia do digital dela. Então, é isso aí, isso que você falou aí, da filosofia, né, de modal, ok. Para mim, tudo é lucro, né, por enquanto, mas é tudo lucro, porque eu aprendo bastante e eu aplico. E eu falo pouco com você, né, porque a minha contribuição também, veja, ao contrário de muitos que estão aqui, não sou exatamente, né, uma estudiosa, eu não estou na academia, né? Já até passei por ela, mas não estou mais. Então, entende? Às vezes eu fico assim, porque eu fico pensando, mas como que eu posso contribuir, né? Fica meio difícil, mas eu quero dizer que eu participo, sim. Escuto todo dia de manhã. Maravilha, maravilha. Vamos lá então. Então, pela ordem, deixa eu ver aqui para não me enganar, eu acho que foi o doutor Borella. Também estou com saudade do senhor, doutor Borella. O senhor agora não quer saber mais da bimodalidade, né? Agora ficou importante. O que o senhor me diz aí? Fala da barba do Borella também, hein? Não, não sei, não estou vendo, eu não estou vendo. Ah, é, o Borella, é isso aí. É discreta. É, não é que nem o cara, a barba do cara é. Branca. E aí, cara, tô com saudade de você, rapaz. Pô, eu tenho que pedir desculpa, realmente eu precisei fazer uma migração. No fim de fevereiro, o CEO da minha companhia fez um evento, né, dos próximos 5 anos, né? E ele falou, nós somos uma empresa espartana. Eu falei, cara, é isso que aconteceu comigo. Eu saí de Atenas para Esparta. Então, e você está sentindo um pouco esse fenômeno aí. Eu não tenho conseguido acompanhar muito de perto. Hoje eu quis prestigiar. Acho que o trabalho segue brilhante, né? Pô, eu concordo, gosto da ideia do tema do próximo ciclo. Eu tenho me desafiado muito a trazer para o dia a dia do trabalho. Então, ontem eu fui entrevistado por um grupo novo que a gente criou de desenvolvimento de produto e justamente uma das coisas que eu citei foi a questão dos rastros, né? Ou seja, é um direcionador importante como é que a gente coleta os rastros, como é que a gente cria um mindset de estimular rastro, né? Inventar rastro, né? Às vezes até existem rastros que a gente não está pensando em capturar e eles poderiam estar sendo capturados. Então, hoje, esse mês aí, a empresa criou um grupo dedicado a coletar rastros, né? E como é que a gente coloca esse fluxo de coleta de rastros no dia a dia. Porela, posso dar uma dica? Claro. Cybersecurity chamada OSINT, só para fazer isso. Legal, vou anotar aqui. SINT, é Cybersecurity, mas se aplica a rastros. Legal, vou pedir pro pessoal dar uma olhada aí nessa ferramenta e ver como é que a gente pode trazer. E justamente eu estou numa fase, acho que mais executiva. Eu sou de executar mesmo, de trazer para o dia a dia. Tenho tentado me aproximar de alguns fundos de investimento para trazer escolhas de investimento alinhadas com a filosofia da escola, né? Hoje acho que são as duas grandes guerras, né, nessa minha mudança para Esparta que estão me consumindo no passado recente, por isso você me sentiu um pouco distante de Atenas, né? Eu tenho buscado dentro da empresa, né, criar os grupos e promover as mudanças que estão alinhadas com a escola e me aproximar de fundos de investimento para fazer escolhas direcionadas pela escola. Mas eu vou me cobrar aqui, essa minha vinda aqui hoje, me cobrar no próximo mês, eu acompanhar mais de perto, até porque você sabe que eu sou um fã da parte filosófica da escola. Eu acho que o arcabouço da escola filosófico é muito poderoso. Admiro muito essa construção que você fez, né, pô? E ela acho que ainda a gente ainda não tocou na parte da consciência humana, né? De como reconfigurar
dentro da filosofia, né, partindo da filosofia, como é que a gente reconfigura a consciência humana para lidar, né, essa reconfiguração contínua que cria uma arquitetura nova de tomada de decisão, e essa nova arquitetura de tomada de decisão transforma o mundo, né, e captura o vazio tecnológico, né, que as transformações trazem. Acho que a gente não está capturando plenamente, tem um potencial ainda enorme para ser capturado, e acho que a gente está precisando reconfigurar a nossa consciência para ser capaz de capturar. Por isso que eu acho que o tema da filosofia no próximo ciclo está bem bacana. Acho que ele ajuda a trazer o ferramental para isso. Tem uma coisa que eu queria comentar, que talvez seja também para mim, assim, para mim foi um desafio, né? Realmente, assim, quando eu escrevi o meu livro, meus 2 livros, você vê, o livro de 2006, depois eu demorei 7 anos para escrever o 2013, escrevi o livro de 2013 aqui em Teresópolis, na casa de um amigo meu que tinha ido para Disneylândia, fiquei lá, escrevi o livro, fui convidado para escrever, super inseguro, depois o livro de 2018 já estava bem mais seguro. Cara, eu esperava uma reação em relação ao livro, porque eu achei, Borella, que o mercado era lógico. O ser humano não é lógico. O ser humano é extremamente emocional. A linha de raciocínio da Ayn Rand, que depois você vai ver isso em outros filósofos, mas que ela faz uma boa síntese, o que ela diz? A gente tem emoção, a gente tem percepção, depois a gente tem conceito, e eu agrego ao pensamento da Ayn Rand, depois a gente tem narração. Então eu acho que quando a gente tem uma mudança, e aí eu volto a falar, não sei se você estava no início, eu falei que a gente está vivendo aqui uma mudança de o maior grau de dificuldade emocional de uma mudança. Por quê? É uma mudança estrutural, num mundo extremamente conjuntural, de pensamento conjuntural. É uma mudança veloz, é uma mudança desconhecida e é uma mudança disruptiva. São 4 fatores. E nesses 4 fatores, você pega um cidadão que é um pensamento extremamente conjuntural, um pensamento que estava numa velocidade. Vamos criar uma sigla aí. Ajuda aí, Rodrigo. Todo mundo falando em VUCA, todo mundo falando em BANI, a gente pode criar uma sigla também, né? E sair para aí dizendo. Então vamos lá, Rodrigo, vamos repetir. Uma mudança. E aí nós não estamos. Porque olha só, galera, nós não estamos falando do mundo. Porque a galera, se as pessoas falarem de mudança VUCA e de mudança BANI, eu não teria problema nenhum. Só que eles estão chamando de mundo VUCA o que eles estão sentindo. Eles estão exportando o sentimento deles para o mundo. O mundo não tem nada de VUCA. O mundo continua sendo o mundo. Então, olha só, vamos lá, Rodrigo. É um mundo, uma mudança, não estou falando do mundo. O mundo é a passagem do sonoro para o rastro, da velha ordem para a nova ordem. Esse é o mundo. O que nós estamos falando é da mudança. A gente vai dar uma sigla para a mudança. É uma mudança estrutural, veloz, disruptiva e desconhecida. Qual é a sigla aí? Estrutural, veloz, desconhecida e qual é a outra? Estrutural, desconhecida, disruptiva. É a mudança, né? Não é Aí não tem que ter uma vogal no meio. tem que ser, como é que se der, o Renato? Tem que fazer. Não, ainda tem. Tem que ser fonema. Só pra lembrar, é veloz, desconhecido, estrutural e disruptiva. Bota no inglês, no hebraico e vai sair um negócio bonito. Bota no liquidificador. Então vamos lá, vou botar aqui, ó. Olha só, veloz. O veloz
pode ser rápida também, a gente pode improvisar, né? A gente pode fazer um sinônimo que tenha veloz, disruptiva, desconhecida e estrutural. Então só tem uma vogal. Veloz pode ser rápida. Já sei, mudança dread. Mudança o quê? Grande. Dread. Ó, disruptiva, desconhecida, rápida e estrutural. Desconhecida, disruptiva, rápida e estrutural. Pronto. Tem aí dread. Ao contrário, né? O disruptivo entra no final. Fica desconhecida, rápida, estrutural e desconhecida. Pronto. Dread. Facilita para conhecer. Por enquanto, pode ser isso. Em inglês fica melhor, porque em inglês fica com duas vogais. Como é que fica? RDUE. A gente pode pegar rude. Rude, ainda faz uma palavra legal, ó. Rude. 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 É unknown, né? Porque aí você vai botar o unknown, né? É. Aham. Legal. Uma mudança rude. Não, e no português fica ótimo, né? Que fica mudança rude, né? E no inglês também é a mesma coisa, essa palavra é a mesma, no inglês e no português. É algo rude, algo grosseiro, algo... É o blunt, né? Em inglês é blunt, mas o rude é o blunt, é o traduzido blunt. Gostei. Eu vou escrever um artigo sobre isso. Amanhã vamos falar da mudança rude. Mas o estrutural tem o E no inglês? O estrutural tem o E no inglês? Seria com S, né? Vai achar falar bem agora. Peraí. Bom, vamos na continuação aí, na viagem que a galera está fazendo. Então vamos ver aqui pela ordem. Se eu não me engano, é o doutor Leandro Alves. Como vai o senhor? Ótimo, e vocês? Tudo bem. Sou meio novo aí na escola. Eu tenho mais apreciado mesmo conversação. Esse mês não consegui ouvir todos os áudios, mas tenho ouvido bastante. A ideia da filosofia para o próximo módulo eu acho que é interessante, porque do meu ponto de vista, eu acho que a gente precisa de uma revisão. É uma coisa que você fala bastante, né? Acho que essa revisão filosófica é necessária, mesmo porque, tirando esse último mês, por exemplo, esse último mês a gente viveu, para quem é da indústria, teve um monte de cisne negro, né? A gente já vive com problema de supply chain, a gente teve uma nevasca no Texas, aí depois teve o canal de Suez, e os cisnes negros a gente consegue ver, né? Mas essas mudanças disruptivas, que eu acho que é um grande desafio para ser enxergado, porque ela é tão grande, ela é tão extensa, e você não sabe onde ela começa, não sabe onde ela termina, só com uma base filosófica mesmo para conseguir entender isso. Então, eu acho que essa é a grande sacada assim, dos bimodais, assim, é desenvolver uma ferramenta para enxergar uma disrupção tão grande que está para acontecer e como a gente vai educar as pessoas, como a gente vai fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo. Isso é um pouco do... Eu terminei ontem o livro Civilização 2.0 também, bem legal. Tô bem no começo aí da bimodalidade, mas eu acho que esse tema da filosofia é muito pertinente, assim, para a gente tentar entender o tamanho da mudança. Essa coisa aí, Leandro, do desafio de como as pessoas vão compreender,
eu estou com a intuição, hoje eu escrevi um artigo sobre isso, eu escrevi, eu vou publicar, não, não, está escrito, vai ser amanhã ou segunda, de repente eu mudo o tema. É a questão seguinte, Leandro, a gente tem, a minha percepção, esse é o artigo que eu vou escrever, que eu estava preparando para amanhã, pode mudar. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar do dread ou do Rude amanhã para o interno e depois eu falo para o externo na segunda-feira. Eu estava escrevendo um artigo sobre os inquietos. Então, a nossa missão agora não é falar para o pessoal de baixa inquietude, é achar os inquietos, aumentar o número de inquietos. Os inquietos não estão encontrando o lugar deles. A gente precisa, por exemplo, você tem na tua organização aí, sei lá, 400 funcionários. Aí deve ter uns 20 inquietos. Esses 20 inquietos precisam ser mobilizados. Não vale a pena ficar perdendo tempo com os 380, que vai se gastar uma energia enorme e não vai se chegar a lugar nenhum. Entendeu? Posso dar uma dica para todo mundo? Ah, A função de newsletter gratuita no LinkedIn. Se você já publica artigo, o LinkedIn habilitou a função de newsletter. Então, cada um, se verificar essa função, pode criar sua própria newsletter. Aí ajuda para lá a espalhar o discurso modal. legal, vou dar uma olhada. O LinkedIn é uma ferramenta que geralmente eu uso para Eu já fazer tenho pessoas na minha newsletter. comentar alguma coisa, sempre em comentários, essa questão da bimodalidade. Legal. E a galera, o que diz? Da joinha ainda, o nível de interação ainda é pequeno. Com um outro colega eu comento, se interessa pela estrutura, mas ainda fica um pouco shy, assim, parece coisa de doido. O que eu digo é o seguinte, quem tem interesse hoje em realmente compreender o que está acontecendo é o inquieto. Porque o cara está tão envolvido no dia a dia dele que ele acha isso uma besteira, entendeu? Um cara aqui disse para mim, aqui caminhando aqui comigo, ele disse o seguinte, meu irmão, não tenho interesse em saber o que vai acontecer depois que eu morrer. Simples assim, entendeu? Esse é o quieto. Tá entendendo? Então, é por aí. Vamos avançar então. Daniel Linhares, por favor, é o senhor. Daniel. Daniel. Fala, Daniel. Tá, senhores. Bom, vamos lá. Boa noite. Boa noite, Eu querido. eu não sou tão ativo quanto alguns aqui no grupo. E eu tenho ouvido todo o conteúdo e isso me faz pensar em como aplicar no meu negócio e na educação familiar também. Eu tenho duas filhas pequenas, né, uma de 3 anos e meio e outra de 1,5, e a minha preocupação é prepará-las de uma forma racional e de uma forma não muito pragmática do que elas terão que enfrentar, né? Então, as novas profissões, as novas mídias, e como não perder a pureza e essência que uma criança tem, que ela precisa brincar e não ser uma criança alienada pelas próprias mídias, né? Então, realmente é isso que você falou, né, Paul? É o esforço de pensar, né? É esse esforço de pensar diferente, entendeu? Então, dessa forma que eu venho consumindo, que eu venho trabalhando questões internas. Para mim é uma autoterapia também, né? Você vai compreendendo e identificando crenças que nós temos que nos bloqueiam ou que não nos faziam ver certas situações.
Maravilha. E se sente confortável aí com o tema da filosofia? Sim, sim, eu já vinha estudando por uma via muito mais católica, né? É, mas agora eu estou consumindo bastante outros pensadores aqui que vocês estudam, né? E isso tem feito o pensar diferente para agir melhor, né? Maravilha, doutor Daniel. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui pela ordem de chegada. Eu acho que foi doutor Rodrigo Marques. O cara que também tá sumido pra caramba, mané. Ele e o Borello, eu acho que resolveram tirar férias da bimodagem. E aí, doutor Rodrigo? Tudo bom, gente? Cara, tô com saudade de você, cara. Nada, cara, eu tô aqui da BH Zuela, né? Ai, caraca, eu só vi minha pô no Facebook lá, tretando com meio mundo, né? Mas é bom, é bom. Essa tá aqui em BH, né? E também tô com um desafio bem parecido com o do Borella aí. Na verdade, o que eu posso dizer pra vocês, trabalhando numa empresa que está recebendo muita demanda de diversos setores do mercado. É algo assim impressionante o que está acontecendo hoje, né? A gente que está, com certeza muitas pessoas aqui também estão vivendo essa realidade, é que tinham empresas que não estavam posicionadas no digital de maneira nenhuma, né? Elas não tinham tempo, porque elas estavam tão dedicadas ali ao dia a dia, né? Talvez no processo normal, na logística normal, na tangibilização do produto. Deu uma cortada aí, Rodrigo. Oi? Fala, continua. Ah, travou aqui. Travou. Vai, fala. Então, a pandemia ela forçou essa questão. E agora, depois de um ano de pandemia, a gente está começando a receber uma enxurrada de empresas que a gente nunca imaginava, né, querendo colocar serviços online. E mais do que isso, querendo colocar serviços online já com qualidade. Né? Diferente de quando não se tinha essa urgência, as empresas queriam colocar qualquer coisa na internet. Hoje não. Hoje elas estão vindo e já querem entrar agressivamente. Já quer colocar um serviço de agendamento, por exemplo, estamos atendendo uma empresa aqui, que é uma empresa americana atende grávidas e faz fisioterapia específica para gestantes. Um nicho muito específico. E, cara, eles estão montando um baita sistema web com aplicativo para agendamento online para garantir, né, que não vai haver... e não é uma clínica só, não. Eles são várias clínicas espalhadas pelos Estados Unidos. Para garantir que não vai ter muita gente esperando, não vai ter espera, e aquela grávida vai ser atendida, e com uma série de informações a mais no aplicativo. Ou seja, a gente está vivendo um momento em que está todo mundo querendo entrar forte na internet, né? E esses são os que, digamos assim, como a gente conversou depois uma vez aí, eu te passei um artigo, um curso de uma menina dizendo que estuda tendências, e eles estão entrando já num atraso, estão cumprindo um gap que eles deveriam ter feito isso há tempos atrás, estão chegando atrasados. E também existem empresas que já estavam na internet, já estavam no digital, e que agora realmente estão começando a olhar um pouco para frente. Porém, eu não vi nenhuma empresa ainda, né, que chega para a gente com o discurso de que eu quero melhorar o meu serviço, eu quero realmente entender as dores. O discurso eu quero entender as dores do meu cliente. Esse é o discurso. Só que eles conseguem entender o cliente de hoje. Só que eles não pensam que esse cliente de hoje, daqui a um ano, daqui a 2, 3 anos, ele já vai ser um cliente diferente. Então eles não olham a tendência, eles não olham para onde esse cliente está indo, eles olham a dor desse cliente hoje. E é muito difícil tentar convencer esses caras a investir em algo que é incerto para eles. Então, o maior desafio que eu vejo hoje, no meu trabalho, no meu dia a dia, por isso eu sou um cara que eu tento puxar muito aí para a parte da operação, porque assim, como que eu vou convencer esses caras a falar, meu irmão, separa uma grana, vamos investir, pelo menos eu te dar um relatório de para onde que esse pessoal está indo, porque você tem que ter
uma forma de atendê-los. Já tem que pensar em atendê-los. E esse dinheiro não vai ser jogado fora. Então, o maior desafio é convencê-los a isso. Porque falar, cara, eu tenho uma urgência hoje, tenho um problema hoje para resolver. Se eu não resolver hoje, eu não vou ter dinheiro para te pagar o de amanhã. E você está me falando do que vai acontecer daqui a, sei lá, 5, 10 anos? Cara, eu realmente não quero saber. Então, é um desafio, eu queria botar isso aqui na escola, de repente, para a gente poder tentar, talvez a filosofia possa ajudar um pouco a pensar um pouco sobre isso, ou trazer argumentos para a gente convencer esse pessoal, ou encontrar inquietude, mas de fato, depois, é muito desafiador, a gente não consegue convencer ao cara coçar o bolso, né, falar assim, cara, bota dinheiro na mesa, pô, assim, bota dinheiro na mesa. E outra coisa para finalizar aqui minha parte, eu acho que, não sei quem foi que falou que o pessoal acha que é coisa de doida, né, quando fala de filosofia. Hoje estava conversando com um amigo meu, passei lá uns áudios da escola para ele, ele ouviu, gostou, ele trabalha aqui numa empresa em BH, é um arquiteto já avançado, quase sênior, e o cara falou, pô, gostei muito disso. Só que eu não tô apto a, cara, não vou conseguir falar nada, eu gostei, mas não sei por onde começar. Eu falei, cara, tem a escola. Passei o link, ele entrou, queria entrar na escola, falou, pô, R$700, cara, vou entrar agora para finalizar em julho. Eu falei, eu vou falar com o Nepô, a gente vai conversar aí, de repente, o Nepô, a gente pensa numa forma de você entrar agora. Ele gostou, mas é aquele negócio, como é que a gente vai conseguir traduzir essa mensagem, pegar o feijoada pesada, colocar na papinha e falar, cara, começa a comer a papinha aqui e já vem com a gente aqui na papinha que a gente vai te ajudando a engatinhar. Então, esses são os desafios. O primeiro, convencer o cara lá na ponta que tem a grana para poder, fazer com que ele compre, né? E realmente ele veja a ação. E o segundo é convencer algumas pessoas a ouvirem e ter uma linguagem que seja no mesmo nível delas. Então, essa é a minha inquietude hoje. Diego, eu posso perguntar um negócio pra você? Nesse discurso que você está falando, se cada bimodal agir como um mini divulgador, porque não adianta te falar de digital se a gente usa o digital. Você concorda que cada um tem que ser um influenciador digital por sua própria conta? Sim, sim. Eu acho que a gente tinha que estimular cada um a ser um replicador. Eu acho aí, Rodrigo, eu acho que o verbo não deveria ser convencer. Porque uma mudança disruptiva, e aí eu vou um pouco na linha lá do nosso querido Bill Wilson, aquele cara dos alcoólatras anônimos, que eu acho que quando você tem, imagina, o cara bebe, imagina que o mercado hoje está bebendo da velha ordem. O cara bebe velha ordem de manhã, de tarde, de noite, vai para o lanche velha ordem, dorme em casa com a mulher dele velha ordem, o dia todo, papá. Aí tu chega para ele e fala assim, cara, você tem que parar de beber velha ordem. Você tem que vir aqui pro AA bimodal. O cara não vai, cara. Repara que os alcoólatras anônimos não tem um panfleto em botequim. Não tem cartaz em botequim, não tem outdoor, não tem propaganda na televisão, não tem nada, é boca a boca. O lema dos alcoólatras anônimos qual é? Se você quer parar, se você bebe é problema seu. Se você quer parar de beber é problema nosso. Então, o primeiro passo, quem tem que dar é o cara. Você pode chegar e dizer, cara, eu estou no Alcoólatras Anônimos, está me fazendo muito bem. O que tu acha de dar uma olhada? Aí o cara, de repente. Então você não convence, você atrai. Você atrai o cara. E não é todo mundo que vai para os Alcoólatras Anônimos. Senão, ninguém morreria de cirrose por causa de álcool. E ninguém, às vezes, morreria por causa de álcool. Né? Então, o que a gente tem que talvez trabalhar com a ideia é não trabalhar com o verbo convencer. Porque o cara ele não quer ser convencido. E tem perfis, e aí vamos de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn diz isso, eu estou relendo Thomas Kuhn. Ele diz isso claramente. Ele fala, meu irmão, quando o cara está embebido daquele paradigma, ele não vai, ele vai morrer uma geração para vir a outra. Aí você fala, pô, então tu é muito pessimista. Não, eu não sou pessimista. Hoje em dia eu estou na linha do aprendizado.
Então, o que eu acho aí que a gente pode fazer? É atrair os inquietos. Se você chega pro cara, pô, meu irmão, você tem que ver isso, olha só. Eu tenho um negócio super bacana que a gente está fazendo, etc. Tal, não é para todo mundo. Quando você fala que não é para todo mundo, o cara já fica, opa, peraí. Será que eu não sou todo mundo? Será que eu não sou todo Mas mundo? é pirâmide, né? É pirâmide, é aquele negócio. Né? Se dá uma oportunidade de negócio, Entendeu? Ó, tem aqui. Então, assim, é como se. Eu acho que o bimodal, a nossa narrativa, é aquele negócio seguinte: é aquele vinho no restaurante, aquele prato do restaurante, que o cara diz: olha, tem isso aqui, tem isso, mas tem também isso aqui, isso aqui. Mas isso aqui não é para todo mundo. Agora, se você quer uma coisa diferente, tem isso aqui. No momento é isso, é o que tem para hoje. É o rude, né? Ou dread, né? S no final. Hã? RUDS, ficou assim, né? Acho que o Borella corrigiu lá. Rudes? RUDS, Rudes. Rudes fica legal, não fica ruim não. E até só a fonética fica Rudes. Ser bimodais tem que ser rudes, né? Vamos lá. O Rudy, ele escreve igual em inglês e português, né? Só que a gente fala Rudy, lá é Rude. Acho que vai ficar legal. Vamos lá. Henrique, é o senhor. Henrique é aluno novo, entrou esse mês. Doutor Henrique, o senhor pode falar aí. Prazer estar aí com o senhor aí. Obrigado, boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Eu acho que eu estou um pouco aí na contramão do que vocês estão dizendo, né? Porque, na verdade, alguém fez uma análise aí, eu gostei nesse mês, foi isso e aquilo. Para mim, a melhor coisa que aconteceu esse mês foi descobrir o NEPOR, descobrir a Bimodais. Porque eu nunca tinha ouvido falar nessa forma de pensamento, nesse ensino, nesse estudo que é feito aqui. E quando eu descobri, eu enxerguei nele uma grande oportunidade. Então, quando o Nepô estava falando aí sobre o Alcoólicos Anônimos, né, eu me identifiquei muito, porque quando eu vi a oportunidade, tive a oportunidade de mudar o pensamento, eu não pensei duas vezes. Chamei o Nepô e falei com ele, conversei com ele, e automaticamente eu aderi à escola, mesmo pegando aí o bonde andando, tem muita coisa que eu não estou entendendo, muita coisa que eu não estou sabendo, mas estou aqui com disposição de aprender e me dedicar cada vez mais. Né? Então, o Rodrigo também falou sobre essa questão aí de como fazer as pessoas mudarem, né, o mindset, mudarem a maneira de pensar. Eu acho que tem muitas pessoas assim como eu, procurando essa oportunidade, só não sabem encontrar. Então, quando eu conheci o NEPOR, foi uma coincidência muito grande, eu participei de um café com administradores, e o NEPOR fez a palestra. Né? Então, quando eu tive essa oportunidade, eu agarrei com isso bem. Eu creio que tem muita gente na mesma situação minha aí, esperando uma oportunidade de conhecer uma nova maneira de pensar. Por mais que leia, por mais que busque, não consegue encontrar esse caminho, e quando encontra, tem essa oportunidade. E agarra essa oportunidade. Eu agradeço a todos aí, muito obrigado. Eu acho que o Henrique é um exemplo típico da inquietude, né? Acho que o Henrique, ele é o que eu digo, quando o inquieto procura a lógica. O cara que tem uma baixa taxa de inquietude, ele trabalha muito no emocional. Ele vai seguindo ali o fluxo do emocional. E o cara que é mais inquieto é um cara mais exigente. É um cara que tem uma capacidade de abstração maior e ele não entra em qualquer bonde. Ele desconfia. Pô, isso aí tudo bem. Mas, pô, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Quando isso acontece muito nas minhas aulas, né? Por exemplo, o Léo, que está aí com a gente, o Léo Almeida, ele é do CRI, ele foi aluno meu do IDA. Ele olhou para mim e falou, cara, esse cara é o cara. O Fernando também, é lá do IDA. Eu, quando vi o Pierre Levy, quando eu li o livro do Pierre Levy, eu falei, cara, já achei meu tio.
Meu padrinho é o Pierre Levy. Acabou, não tive dúvida. Ajoelhei na hora em cima do Pierre Levy. Quando o Henrique está falando que gostou do Nepô, ele não gostou do Nepô. Ele gostou do Nepô, que gostou do Pierre Levy, que gostou do Mark Luhan, que gostou do Harold Innis, e nem sei quem é que o Harold Innis gostou. Tá entendendo? Então é uma sequência de gente que foi gostando uma da outra. É um apadrinhamento que vem na sequência. Então cada um vai dando um pitaco melhor, vai melhorando, melhorando, melhorando. E essa é a vantagem da Bimodais. Nós estamos completando, galera, 70 anos de apadrinhamento. 70. Que a brincadeira começou em 1950. Quem é que está estudando digital há 70 anos? Ninguém, cara. É por isso que a gente faz a diferença. Não é o Nepô. É o Nepô que adotou o Pierre Levy como padrinho, que adotou o Mark Luhan como padrinho, que pegou o Innis como padrinho. Então, 70 anos. Tem uma área do conhecimento chamada cibernética, acho que é no Ember, chama. O cara estudou, ele foi um dos criadores do digital, junto com o Shannon, lá nos anos 40. Mas aí é diferente. Ninguém estuda, entendeu? Porque o Shannon estudou a parte matemática. Aí é diferente. O Shannon, inclusive, é muito estudado na ciência da informação. Isso, eu tive isso. Mas também tem no Emmer, um outro cara que é o pai da cibernética. Tudo bem. Mas o que a gente está falando aqui é da escola de pensamento que começa com a ideia. Tecnoespécie, mudou a tecnologia, mudou o ser humano, mudou a tecnologia, mudou a mídia, mudou a civilização. Esse é o DNA daí para frente a gente começou a mexer nas coisas. Foi o que a Fernanda falou lá. Vamos lá. Vamos ver quem não falou aqui. Dona Tereza, como vai a senhora? Também estou com saudade da senhora. Estou aqui. Tudo bem? Tudo bem com vocês. Quanto tempo que eu não te vejo? Estou com saudade. Eu também. Esse corre-corre mesmo, né? Nossa, mãe, acho que estamos todos. A Bimodal também, como se diz, né? Pierre Levy me levou a conhecer todo esse contexto da escola, acho bem legal. Às vezes eu sinto que eu estou indo na contramão, já conversei outras vezes, né, com o Nepô sobre isso, porque às vezes eu tenho que passar um portal e lá no mundo, naquele mundinho, sobreviver por lá, sou professora, aí depois eu retorno e tento pegar um pouquinho de tudo isso aqui que eu acredito. Continuo com um projeto voltado, né, para a questão da geração gamificada, quem educa a geração gamificada, pensando realmente no contexto das carreiras do futuro, a educação para 2040. Foi uma ideia que eu consegui assim, amarrar aqui com os bimodais, e eu consigo levar ainda hoje um projeto com alguns multi-especialistas, tá? Psicólogos, filósofos e profissionais da educação, do marketing, e a gente está tentando reorganizar uma escola para tentar trazer uma sobrevivência, né, para esses pais que não sabem entender todo esse contexto do que é educar essa geração a partir de agora para o futuro. Então, assim, é um trabalho complicado, mas assim, a gente está com muita expectativa. Nós já conseguimos uma proposta em Portugal para estar apresentando para uma escola lá e estamos confiando. Aí, de vez em quando, vem aqui, dá uma olhadinha, pego o que eu tenho e é com isso que eu estou levando as palestras e levando isso aí, o futuro daqui para frente. Eu sei que não é simples, não é fácil estar aqui, estudar tudo isso, entender tudo isso, mas se a gente se arrisca a estar aqui, eu acho que a gente aprende pra caramba. Eu tenho aprendido muito, mesmo aqui quietinha, de longe, assistindo, tentando adaptar para também não assustar a clientela que está bem assustada quando a gente fala, né? Tem uma coisa que eu acho legal, essa coisa de 2040, é um projeto também que eu estou aqui levando aqui no Rio, falando aqui com Flecha, falando de 2040.
Acho que a nossa ideia da escola é futuro de médio e longo prazo. Futurismo para mim é isso. Claro que tem futurismo de curto prazo, que é o modismo, mas todo o nosso trabalho de estudo de padrões é para a compreensão do longo prazo. Eu hoje em dia, pessoal, para a gente ir fechando a nossa live, hoje em dia eu vejo a escola, o papel principal da escola é estruturar. Quando a gente teve ali o final da Idade Média, teve ali uma série de pensadores, e eu me vejo aí como um dos contribuintes desse processo, de você dar a estrutura básica, os alicerces, para que todo o prédio depois seja construído baseado nesses alicerces. Então não é para aquele cara, por exemplo, o cara diz assim, eu preciso fazer uma reestruturação no meu curso de graduação de administração. Eu acho que a gente atende. Eu preciso reestruturar o curso de ciência política. A gente atende. Eu preciso reestruturar o curso de qualquer coisa. Eu preciso trabalhar com bases mais consistentes. Então, é a estrutura. Basicamente, a gente vai trabalhar com a formação. Para que as pessoas da nova geração, estou muito satisfeito de estar trabalhando com meninos de 15, 16, 17 anos, que esse pessoal que vai, no médio prazo, pegar muito mais mudança que a gente vai pegar, né? Que eu vou pegar e que muita gente daqui vai pegar. Eles vão trabalhar, eles vão chegar lá na frente, né? Então, a gente está apostando nesse cenário. Então, a gente tem que apostar nos inquietos. Então, o nosso lema não é convencer, é atrair. E a gente atrai inquietos. Foi a minha mudança importantíssima para criar a escola, em que eu desisti de ficar convencendo as pessoas, porque eu vi que não dava. Então, eu resolvi atrair os inquietos e a escola consegue sobreviver por causa disso. Quando vem os inquietos... Evoluir a escola, a gente precisa ajudar entre si cada projeto de cada aluno. Por exemplo, eu estou conseguindo fazer isso de forma autônoma, mas eu me coloco à disposição de quem quiser ajuda, alguma coisa, digamos, a gente fazer entre si, cada um ajudar o outro em cada um dos projetos individuais, entendeu? E por isso levar para a modalidade nome mais para o mercado. Eu acho que isso aí, eu acho que essa integração é legal, incentivo, acho bacana. Então, eu acho que fechamos aí, então, a imersão 5.3. Eu tinha outra coisa para falar. Agora não lembro. Então, fico satisfeito. Você quer fechar essa e abrir a próxima? O que é que você está pensando aí? Falando da próxima aula, da próxima... A próxima imersão, o que você está pensando aí? Não, a imersão 5.4 já começou. Já comecei a analisar o livro do Matt Ridley. Vou falar, já comecei também a escrever sobre a filosofia bimodal. Vou começar a fazer os áudios. A imersão 5.4 já começou, é a de abril. Começa amanhã e acho que a gente tem aí isso, eu acho que essa é a dificuldade. A gente está nesse rude aí, nesse rudes. Esse é o desafio. Então eu acho que geneticamente, esse é o artigo de amanhã, geneticamente, quem está pronto hoje para ouvir o discurso bimodal são pessoas com alta taxa de inquietude. Tem que saber como é que a gente acha esse pessoal. Esse é o desafio. Esse cara... Eu tenho uma teoria que é a seguinte, galera. Eu chego no cara. Aí, eu começo a falar e tal, jogo fósforo. Se tem gasolina e começa a pegar fogo, eu continuo. Se eu jogo fósforo e eu sinto que só tem água, eu já começo a falar do tempo, do futebol.
mudo de assunto e vamos embora. Entendeu? Então essa dificuldade de você achar mentes que tenham espaço para ouvir essa inquietude é muito pouca gente ainda. Mas as pessoas que se apaixonam profundamente. É o caso que o Henrique está falando. Então, assim, essa é uma característica sistêmica genética. O mundo foi criado, né, o Sapiens, isso é uma teoria que eu estou desenvolvendo. Totalmente sem nenhum tipo de embasamento de pesquisa. É experiência de vida. Eu acho que a espécie foi desenvolvida da seguinte maneira: 90% tem alta taxa de quietude e 10% alta taxa de inquietude. Num momento como esse, rude, como a gente está vivendo aqui, né, a gente tem que atrair os inquietos. E esses caras vão multiplicar porque eles se apaixonam. Então é uma espécie assim, não é um cara que gosta e fica solto. Não, ele gosta e vem e participa, como a gente está vivendo. Tem alunos aqui que já estão completando 2 anos na escola, né? Já estão entrando no 3º ano, estão desde o início. E acredito que esse tipo de perfil que vai continuando e vai percebendo a importância. Porque eu já me lembro que eu queria falar. O que a Tereza falou é que ela vai para a Matrix e volta. E esse é o papel por isso que eu falo da Nabucodonosor. Outro dia esqueci de botar e alguém mandou uma mensagem: pô, tu não botou a nave no artigo? Aí eu fui lá e botei a nave. Porque o Nabucodonosor é a expressão clara da escola. É um espaço em que a gente olha tudo de maneira diferente. Então, quando a Tereza diz eu fui lá para o outro lado do portal e voltei, é o portal de Matrix. Então, o nosso caminho aqui é estar fora de Matrix, olhando para Matrix e falando: lá é Matrix, lá é Matrix, lá é Matrix. Não traz esses conceitos de Matrix. Não traz esses conceitos. Eu também pensar em expandir bimodais para Portugal. Você não tem interesses lusófonos, pessoas lusófonas interessadas? Vamos lá, já tive alunos de Portugal, uns 2 ou 3. Eu estou participando de alguns grupos de agilidade, de Scrum, e a gente tem um grupo que é lusitano. A gente faz curso online de Agile, geralmente turmas São Paulo, Rio e Lisboa. Então a gente divide em meetups assim, e é legal ter colaboração, visão estrangeira também. Legal. Portugal também é difícil, né? Eles Bom, vão sofrer com fuso, né? 4 horas de fuso. Faz às 6 da tarde aqui, 10 horas lá. Vamos ver. Bom, galera, então, queria agradecer a todo mundo. Amanhã o áudio da live para todo mundo e vai um comentário. Vou falar do Rude, vou falar das coisas que a gente conversou. E começamos, então, já amanhã a nossa imersão 5.4, caminhando aí para mais uma imersão. Vamos ver as novidades que vão aparecer. Então é isso. Lembrando para todo mundo que no próximo mês, em abril, guardem a última quarta-feira, às 19 horas, para a gente fazer a nossa live. Tá bom? Um abraço para todo mundo, galera. Foi bom ver vocês. Valeu. Um abraço. Tchau. Boa noite. Prazer revê-los. Tchau, tchau. Se você acha que a sociedade contemporânea tem mudanças que você não está entendendo, se você acha que esses autores todos que estão escrevendo sobre essa mudança aí são muito superficiais, se você é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que gosta de desafio, que gosta de risco, que gosta de pensar diferente, que gosta de ouvir uma lógica e não gosta de ser enganada, enrolada, não gosta de mimimi, eu acho que você precisa conhecer a Bimodais. A Bimodais é uma escola de futurismo competitivo. A gente trabalha aqui, né, com conceitos consistentes. A gente trabalha com os canadenses há mais de 70 anos, que a Escola de Toronto do Canadá está estudando revoluções de mídia. A gente pegou esse barquinho e vem melhorando a narrativa dos canadenses. Então a gente pode dizer que nós estamos há 70 anos, né, autor por autor, melhorando um determinado tipo de ponto de vista sobre as revoluções midiáticas.
você não conhece isso, e se você conhecer a bimodais, você não vai mais querer sair, como tem gente aqui que vem, né, a cada imersão renovando. Eu te convido, vem para bimodais, né, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Este mês, por exemplo, nós vamos estar discutindo o livro Otimista Racional do Matt Ridley. Vamos estar conversando sobre a filosofia bimodal, fazendo uma espécie quase de um curso sobre a filosofia, mostrando um outro patamar de filosofia que nos ajuda a entender melhor o digital, né? Através de uma live semanal, uma live mensal, atividades internas da escola, um grupo ativo de conversa, e você então vai conseguir sair de Matrix, tomar a pílula vermelha e ver a sociedade hoje de uma forma completamente diferente. Vamos embora?